Quando o cliente te pergunta o que eu preciso, uma análise ergonômica do trabalho ou uma avaliação ergonômica preliminar? Qual é a sua resposta? Bom, como essa pergunta, essa questão é muito comum aqui com os meus clientes e é uma questão recorrente também dos meus alunos, eu vou colocar aqui o que eu penso sobre isso e para você refletir também sobre esse aspecto. Essas informações que eu vou passar aqui, elas não estão escritas, não estão ditas, confirmadas em local algum. Mas o que acontece é que o mundo está girando, a fila dos clientes estão andando e a gente, como prestadores de serviço, como ergonomistas, a gente precisa trabalhar com isso, oferecendo aí as soluções necessárias para os nossos clientes. Então, a primeira coisa que eu oriento que você faça é estude a normatização vigente e a normatização atualizada. O que é vigente hoje, o que é previsto na atualização que futuramente entrará em vigor, tanto da NR1 quanto da NR17. Olhando para o panorama hoje, quando a empresa me pergunta o que eu preciso, eu teria que dizer análise ergonômica do trabalho, porque é isso que a NR17 prevê. Por outro lado, eu tenho que estar de olho lá no novo texto da NR1, que está previsto para entrar em vigor em janeiro. E lá está falando que deve constar do inventário de riscos e do PGR os dados das avaliações preliminares, inclusive de ergonomia. Porém, a avaliação ergonômica preliminar é algo que ainda não é obrigatória porque o novo texto da NR17 ainda não entrou em vigor. Então, como que eu faço com relação a isso? Eu faria primeiramente uma pesquisa explorando o que esse cliente tem já de documentação. Se ele já tiver uma análise ergonômica do trabalho, eu posso dar a sugestão de observar e identificar ali na análise ergonômica do trabalho os dados a respeito dos fatores de riscos e riscos evidenciados e suas ações e transformar essas informações em formato compatível para constar dentro do inventário de riscos ocupacionais. Essa seria uma opção. Uma outra opção seria manter esse documento em ação, né, ainda ali tomando as providências necessárias que ali já foram descritas e partir por uma avaliação preliminar e com dados, né, já que possam constar do inventário de riscos ocupacionais, que são os dados sobre avaliação por probabilidade, por gravidade, número de expostos, fonte, né, situação geradora, os danos que podem causar ao trabalhador. Já compor um outro documento com essas características para compor o inventário de riscos ocupacionais e, obviamente, fazer parte do PGR e do gerenciamento de riscos ocupacionais que é previsto pela NR1. Essa seria uma alternativa. Por quê? Porque eu estou com um documento já em mãos, que existe, que cumpre com a NR17 vigente e estou de olho numa condição futura, já de preparação para atender a normatização futura. Mas não só isso, né? Quando eu faço um trabalho de uma forma mais simplificada, de uma forma mais fácil, né, menos aprofundada, eu consigo também trazer para essa empresa as noções dos fatores de risco já que existem no ambiente de trabalho e possíveis soluções que podem ser implantadas de imediato ou com baixo custo ou num prazo mais curto. E isso também ajuda a trazer aí a melhoria do próprio ambiente de trabalho e também da saúde dos trabalhadores. Então não é só a questão da normatização. Então esse é um ponto que você pode trazer à discussão e buscar entender qual é a expectativa do seu cliente com relação a isso. Outra situação é que o cliente ele pode ter uma análise ergonômica do trabalho muito defasada, né? E as situações de trabalho da empresa já mudaram muito, já foram muito modificadas. Então, como que eu poderia trabalhar dessa forma? Eu trabalharia amparada pelo manual da NR17, né? Faria um cronograma para fazer análise ergonômica do trabalho, mas eu começaria pelos setores mais críticos, setores que tivessem já uma demanda ou que tenham uma demanda específica que eu possa
até falar com esse cliente que eu poderia tentar levantar essas demandas para criar esse documento baseado nessas demandas e de uma forma parcial. Nesse meio tempo, né, de execução, eu posso ter aí a publicação da nova NR17 e aí a gente pode partir para uma outra forma de avaliação, que no caso seria já considerar a avaliação ergonômica preliminar de forma definitiva, né? Mas isso também é algo que você deve decidir em conjunto com o seu cliente, porque você tem que entender essa expectativa também, né? Olhando para a NR17 de hoje, seria fazer análise ergonômica do trabalho. Ah, mas aí eu vou fazer análise ergonômica do trabalho, daqui 6 meses eu vou ter que fazer outro documento. Se você fizer talvez uma avaliação, uma análise ergonômica do trabalho e já extrair desse documento, ou no momento que você fizer a sua análise ergonômica, você extrair informações que possam fazer parte de um documento chamado avaliação ergonômica preliminar, que já possa fazer parte do inventário de riscos, né? Se você faz um documento que tem uma característica dupla, vamos dizer assim, você também pode estar atendendo o seu cliente de uma forma integral, de forma que atenda a expectativa dele. Então essa é mais uma alternativa, né? Uma outra alternativa é não fazer nada. Ou uma outra alternativa é fazer a análise ergonômica do trabalho de tudo, né? E aí pode sim ser que daqui 6 meses, daqui 1 ano, não sei, ele tenha que fazer o trabalho novamente com foco na avaliação preliminar, com informações, né, no formato de avaliação preliminar, no formato de inventário de riscos ocupacionais. E aí, essa discussão, essa decisão não pode ser só sua, essa decisão tem que ser em conjunto com a empresa. Esse é o meu conselho, né? Não assuma uma responsabilidade de decidir ou de definir para a empresa aquilo que é melhor para ela, porque você está ali oferecendo o seu trabalho, a sua consultoria, o seu saber, porque você quer, logicamente, você vai prestar o serviço, você quer trazer os benefícios para aquela empresa e você quer fazer de forma correta. Mas num momento de insegurança que nós todos estamos passando com essas informações, de transição entre a normatização, nós temos que ter cuidado sim em tomar essas decisões pelo nosso cliente, tá? Então esse é o meu conselho da ergonomista de hoje. E se o cliente falar assim, não, eu quero fazer análise ergonômica de tudo. Se ele quer fazer de tudo, faça de tudo, né? Existe sim, mas a análise ergonômica tem que ser feita sob demanda, porque tem que ter demanda específica, porque isso... Tá, a gente sabe de tudo isso. Renata, mas você não sabe disso? Eu sei. Mas se o cliente quer que faça de tudo, quem sou eu para ficar discutindo com o cliente que não, eu não vou fazer de tudo, porque é sob demanda? Eu não vou ficar discutindo isso, né? A gente tem que ter essa noção. O cliente pode querer sim gastar dinheiro agora e gastar dinheiro daqui 6 meses. O dinheiro é dele, não é seu. E a necessidade é dele, não é sua. A visão desse trabalho é dele, não é sua. Se ele se sente mais seguro tendo uma análise ergonômica completa de toda a empresa, faça um trabalho condizente com a expectativa do seu cliente. Esse é meu conselho, meu segundo conselho do ergonomista nesse vídeo, 2 conselhos em 1. A gente tem que estar disposto a entender o que ele precisa, a falar para ele aquilo que é ou que está de acordo com a normatização e também poder trazer para ele informações para ele refletir a respeito do momento, do próprio momento atual, como nós podemos ajudá-lo com todas essas nuances acontecendo ao mesmo tempo. Então, espero que você aproveite o conteúdo desse vídeo, que você pense sobre isso. E vou repetir de novo aqui, não é uma verdade absoluta, isso não está escrito em lugar nenhum, mas a gente tem que desenvolver estratégias para continuar trabalhando, para continuar atuando, para continuar atendendo às solicitações dos nossos clientes. Então vale a pena pensar, vale a pena estudar, vale a pena refletir. E eu gostaria também de saber sua opinião, o que você acha, o que você faria, ou se você já teve uma situação como essa, como que você agiu. Aproveita, curte aqui, compartilhe com outras pessoas que possam ser do interesse e
não deixe de acompanhar os próximos vídeos.